Queremos neste momento falar acerca dos 10 leprosos. Está registrado esta passagem que aconteceu quando o Filho de Deus, o Emmanuel, o Deus conosco, esteve na terra falando a sua palavra, ensinando e estava ele para cumprir aquilo que o homem não tinha ainda tido e nunca teve, nunca terá capacidade para cumprir a lei. Jesus, o Emmanuel, ele veio para cumprir a lei. Então, nesta época, nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 10, no versículo 11 ao 19, a palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, ou seja, Emmanuel, Mestre, tem misericórdia de nós. Ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então um deles, vendo que estava limpo, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos pés do seu mestre, do Emmanuel, com rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então, amados, nós vemos aqui que a gratidão, ela existe em poucas pessoas. A gratidão é uma coisa especial na vida daquela pessoa que a tem. A gratidão, ela traz bênção sobre a sua vida, porque a palavra de Deus não diz aqui na mensagem, porque se fosse tudo escrito, diz a Bíblia, a palavra, que não caberia nem nos livros do mundo inteiro o que o Mestre fez, o que o Filho unigênito de Deus fez nesta terra. Então poderia aqueles 9 que não voltou para agradecer, não foram gratos, não deram glória a Deus pela cura, não deram glória ao Mestre, ao enviado de Deus. Então poderia eles, os 9 não poderia voltar de novo à enfermidade naquelas vidas, pela falta de gratidão. Quem sabe você tem recebido bênçãos e não tem voltado para agradecer, não tem demonstrado gratidão para o Mestre, para a bênção que tu recebeste do Mestre, do Emmanuel, o enviado de Deus, o Filho unigênito do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, aqui a palavra de Deus diz que para nós receber, no versículo 12, diz que para nós recebermos as bênçãos do Senhor,
é necessário chegar a Deus. Lógico, a palavra de Deus deixa bem claro que nós precisamos nos aproximar de Deus para receber as bênçãos de Deus. Porque se você procurar a Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele também chegará a vós. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: chegai-vos a Deus, o Criador, e Ele se chegará a vós. Olha, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, a gratidão faz as bênçãos multiplicar na sua vida. Então, aqui nós vemos no versículo, em Mateus capítulo 7, versículo 8, a palavra de Deus diz: pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Se você pedir com fé, se você pedir com confiança, se você aproximar dele e pedir, você vai receber a tua bênção, assim como fez aqueles 10 leprosos. A mulher, nós vemos aqui um exemplo muito grande do milagre grande da mulher do fluxo de sangue. Está em Lucas capítulo 8, versículo 44, a palavra do Senhor diz assim, que chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. A mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou aquela multidão com dificuldade, com toda a tua fraqueza, porque estava perdendo o sangue, que é vida, mas com toda a dificuldade, ela teve a fé que somente tocasse na orla do manto do Senhor, o Messias, o Deus enviado, o Emanuel, enviado para dar a nós a salvação, o Mestre, o unigênito Filho de Deus. Chegando então atrás dele, do Mestre, o Emanuel, e tocou no seu manto, e foi curada imediatamente da sua hemorragia. Essa foi na parte A. Na parte B, do versículo 12, nós vemos aqui que não podia participar da sociedade. Não, os leprosos não podiam participar da sociedade, porque aquela enfermidade poderia passar de uma pessoa para outra. Ela era transmissível. E agora, também, na vida espiritual concernente à igreja, nós vemos que eles também não tinham como se aproximar de Deus, falando na vida espiritual, porque lepra é pecado falando espiritualmente. A pessoa, quando está leproso espiritualmente, ele não tem como se aproximar-se da igreja, das coisas de Deus, aproximar-se de Deus. Por isso que eles pararam de longe e gritaram. Então,
A lepra, ou seja, o pecado, separa o homem de Deus. Então nós vemos aqui no versículo, ou seja, no capítulo 59 de Isaías, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem seu rosto de vós, de modo que não vos ouçam. Então o pecado, ela esconde o rosto de Deus, o nosso próprio rosto também de Deus, para que Ele não nos ouça, porque estamos leprosos, estamos cheios de pecados. Precisa acontecer algo importante, que é o reconhecimento do seu pecado, da sua lepra, que é o pecado, e acontecer o arrependimento e gritar: Jesus, tenha misericórdia de nós, oh Emanuel, oh Deus, que enviou o seu Filho unigênito, tenha misericórdia de nós. A palavra diz aqui no versículo 13 que nós devemos ter um grande reconhecimento do estado de miséria. Mateus capítulo 8, versículo 8, a palavra de Deus dá um grande exemplo aqui de reconhecimento. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra, e o meu criado será curado ou há de sarar. Nós vemos aqui que o centurião, ele reconheceu o seu pecado, que nem mesmo ele seria o enviado de Deus, o unigênito Filho de Deus, não era digno dele, do unigênito Filho de Deus, entrar debaixo do seu telhado por causa do seu pecado, que ele não era digno, mas que somente mandasse uma palavra e seu criado seria curado. O ladrão da cruz, nós vemos o ladrão da cruz, o grande exemplo de quem arrepende e daquele que continua duro de coração, não tendo reconhecimento do seu pecado. O ladrão arrependido, ao lado do mestre crucificado ali, naquela cruz, o unigênito Filho de Deus, o Emanuel, ele disse-lhe, ou seja, aquele outro seu companheiro disse: se tu és o Cristo, por que não salva a ti e a nós também? E o outro que realmente mostrou seu grande reconhecimento, o seu grande arrependimento, ele agora responde ao seu companheiro que está ao outro lado do mestre. Mesmo estando na mesma condenação, ainda não temes? Nós estamos pagando pelos atos que praticamos, mas e esse que fez para estar pregado, estar nesta condenação
de estar pregado numa cruz, e disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Filho de Deus respondeu, o Emanuel, o unigênito Filho de Deus, pregado ali na cruz, ele respondeu ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 40 e 41, respondendo porém o outro, olha só, é o que eu disse, respondendo-lhe outro, respondeu-lhe, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Isto foi acontecido quando estava aqueles três personagens, o Salvador e os dois ladrões pregados ali na cruz do Calvário. Então nós vemos aqui que o versículo 14 nos diz que pela obediência, pela submissão, poderemos receber bênçãos do Mestre, do Emanuel, daquele que é o Filho unigênito do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 22, a palavra diz: já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, de todo o coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Então nós vemos que se nós formos obedientes à palavra do Mestre, do Emanuel, do unigênito Filho de Deus, do Cristo Redentor, nós estaremos recebendo as bênçãos de Deus, o Criador em nossas vidas. A palavra de Deus continua aqui no versículo 14 de Romanos, ou seja, no versículo 6 de Romanos, versículo 16, não sabeis que daquele a quem vos apresentei como servos para lhe obedecer, vós sois dele mesmo a quem obedeceis. Vós sois servos mesmo deste que vos obedeceis. É a quem vos obedece que você é servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então nós devemos servir aquele que realmente quer o nosso bem-estar, tanto fisicamente como espiritualmente. Aqui no versículo de 15, aqui nós temos uma aparência que devemos sermos gratos com um viver que glorifique a Deus. Olha, 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, está escrito: porque foste comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então devemos, com o nosso corpo, usar os membros do nosso corpo,
somente em coisas que não venha blasfemar, desfazer, contrariar a Deus, mas glorificá-lo. Só atos agradáveis a Deus. Devemos dar bons testemunhos que somos conhecedores, somos filhos de Deus, o Criador, através do seu Filho unigênito que morreu na cruz do Calvário, o Emanuel, o Cristo Redentor. Aqui no versículo 16, parte A, a palavra diz que: e caiu aos seus pés com o rosto em terra. Nós vemos aqui que ele, com este gesto, ele mostrou a submissão. Aquele que voltou para agradecer a bênção recebida, ele mostrou um gesto de submissão. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha, é isso que deve acontecer na vida de uma pessoa agradecida, de uma pessoa que realmente reconheceu seu estado de pecado e reconheceu a misericórdia, o grande amor que Deus fez na sua vida. Ele deve estar crucificado com Cristo, como diz o apóstolo São Paulo. Não viver mais a sua própria vontade. Você desprezar até mesmo a sua vontade, que a qual pode até desagradar a Deus, para agradar ao Senhor. Na fé do Filho de Deus. Porque ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. A razão é essa. Ele provou seu grande amor, entregando a sua própria vida em nosso favor, para nos libertar da condenação eterna, da mortalidade da nossa alma. Porque, pela obediência à palavra do Senhor, nós havemos de novamente recuperar a imortalidade da nossa alma, que foi perdida lá no Jardim do Éden. Versículo 16, parte B, diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para ele todos são iguais. O importante, a diferença, é o modo da pessoa comportar-se diante dele. Então, nós devemos saber disso, que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz diferenças de atos. Que você ouve a palavra e não pratica os seus atos. Esse ele faz diferença, porque não entrará, diz ele, não entrará pecado no céu, não entrará pecado na nova terra e no novo céu que Deus está prometido pelo Senhor Deus Criador. A palavra de Deus diz aqui em Atos capítulo 10, versículo 15 e 34, pela segunda vez falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Então Pedro, tornando a palavra, disse:
Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós vemos aqui que Deus não faz acepção de pessoa. Pedro viu, porque Pedro achou que por causa daquela personagem que eu procurava para falar com ele, não tinha eles comunhão, porque era gentil. O gentil não tinha comunhão com o povo israelita, que era o povo de Deus. Mas agora Deus fez dos dois um só, para que todos pudessem ter a mesma oportunidade de salvação, de libertação e de recuperação da imortalidade da nossa alma. Aqui nós vemos, não foram, diz a palavra, não foram limpos 10. Onde estão os 9? Foi a pergunta do Emanuel, do Cristo Redentor, daquele que fez aquela obra especial na vida daqueles leprosos. Limparam pela palavra do Mestre. Vai e somente mostra ao sacerdote, somente isto ele mandou fazer. E eles obedeceram, mas somente dos 10, somente um voltou para agradecer, mostrar a sua gratidão, a sua submissão àquilo que o Senhor fez por ele. Não foram 10? Onde está o 9? Onde está você? Quem sabe você também já recebeu tantas bênçãos de Deus e nunca voltou para agradecer, para servi-lo, para mostrar um ato de submissão, mostrar um ato de gratidão que Deus tem feito por você. Aonde você está? Aonde está você? João capítulo 15, versículo 5. A palavra do Emanuel, do Deus enviado, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Emanuel, o unigênito Filho de Deus. Ele disse: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você tem que pôr isto na sua mente, no seu coração, que Cristo, Ele é a videira e você é o ramo que pode ser enxertado na videira e você pode produzir fruto, e fruto que emana para a vida eterna. E agora você terá oportunidade, você procurando ligar no tronco, que é a videira, no tronco da videira, você pode agora ser permanentemente salvo pela tua palavra, pela sua obediência e submissão à sua vontade. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então você, ligado nele, você vai conseguir produzir muitos frutos agradáveis a Deus, que os quais te darão oportunidade de recuperar novamente a sua saúde espiritual, recuperar da lepra do pecado, que aqueles homens eram leprosos fisicamente,
mas falamos aqui no sentido espiritual. Lepra do pecado, você poderá recuperar e ser liberto e conseguir conquistar novamente pela sua submissão, pela sua obediência, ligando na videira, recebendo a videira, que é o unigênito Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, na sua vida, que é Cristo Jesus. Você recuperará a vida imortal da sua alma, a imortalidade da sua alma, que já disse foi perdido lá no Jardim do Éden. Que Deus te abençoe e que você seja realmente uma pessoa liberta, remida no sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Filho unigênito de Deus, o Emanuel, o unigênito Filho de Deus, Cristo Jesus. Amém?